Nós vamos encerrar uma série de mensagens que nós intitulamos Deus Pródigo. Todas essas mensagens foram baseadas na parábola contada por Jesus, que encontra-se no Evangelho segundo Lucas. E hoje nós vamos pensar, fazendo uma espécie de resumo de tudo que nós ouvimos até aqui, mas em diálogo com uma obra de arte famosíssima, que é o quadro de Rembrandt. Inclusive, o tema da nossa mensagem hoje pela manhã é o Evangelho no quadro de Rembrandt. Eu peço aos irmãos atenção, nós vamos ler a Escritura e dialogar com o texto e com o quadro. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, sem dúvida, essa é a mais conhecida, a mais profunda e a mais comovente das parábolas contadas por Jesus Cristo. É interessante notar que uma leitura retrospectiva, uma observação da história, vai apontar a quantidade impressionante de pessoas que foram impactadas por esta mensagem, por esta parábola. E a repercussão, a influência foi para fora dos portões da igreja. Influenciou homens e mulheres no decurso da história. O grande poeta inglês, William Shakespeare, por exemplo, você percebe ele reverberando essa parábola em textos famosos como O Mercador de Veneza, Henrique V. Um autor chamado Arthur Sullivan fez um oratório com o título O Filho Pródigo. Ele cita textualmente a parábola de Jesus. Alguém produziu uma peça de balé, uma ópera, Sergei, Benjamin Britten, um cantor famosíssimo chamado Hank Williams, promoveu um musical chamado O Retorno do Pródigo. Observe, os maiores museus de história da arte, você encontra inúmeros quadros, pinturas, peças teatrais, musicais,
falando sobre essa história que nós acabamos de ler. Desenhos, pinturas dos mais variados artistas, e dentre eles, o quadro mais conhecido, o quadro de Rembrandt. E uma pergunta que esta observação impõe a nós é a seguinte: o que há nessa parábola que a torna tão fascinante, que tem o poder de conquistar tanta gente? O que há nesse texto que fascina, que atrai, que cativa, que comove? Meus irmãos, essa parábola ela é especial, pois ela apresenta duas realidades absolutamente paradoxais. Essa parábola, primeiro, apresenta a nossa vileza, maldade, rebeldia, em contraste com a prodigalidade do amor de Deus e a beleza da sua graça. Deus pródigo é o tema dessa série de mensagens, porque, embora a palavra pródigo esteja no ideário popular, vinculada à ideia de rebeldia, pródigo significa perdulário, esbanjador. E nessa parábola que a gente encontra dois perfis. Uma figura que mostra sua vileza e rebeldia em contraste com Deus que esbanja seu amor, que nos amou até o fim, como disse Jesus no Evangelho de João. E há três palavras que formam aqui uma espécie de tríade estrutural da parábola. Palavras-chave: perdição, encontro e alegria. Se você observar, todo o capítulo 15, na verdade, é uma única parábola com três figuras: a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. E sempre a alegria do encontro, do Deus que vai ao nosso encontro, como o pastor que foi em busca da 100ª ovelha, como aquela mulher que varre a casa, acende a candeia até achar a dracma perdida, e desse pai que corre ao encontro do seu filho quando o avista na varanda da graça. Bem, perdição, encontro e alegria. Enquanto eu estava preparando essa reflexão, me veio à memória uma lembrança muito antiga. Salvo engano, eu devia ter algo em torno de 8 ou 9 anos. Na cidade na qual nasci e cresci, no interior da Bahia, meus pais viajaram para Salvador e eu fiquei na casa dos meus avós, e meus primos todos estavam na chácara. Era assim que a propriedade do meu tio era chamada, uma propriedade muito grande. Inclusive, ele cedeu uma parte para que hoje fosse construído lá o colégio militar da cidade. E eu sabia que meus primos todos estavam lá. E eu achei que o caminho era muito fácil. Hoje eu sei que sai da rua Deputado Fernando Ferrari, Avenida Princesa Isabel, Avenida Lomanto Júnior, e entra na rua que leva hoje o nome do meu tio. Bem, mas eu saí então, deram mole lá, e o filho de Adão saiu de casa. E depois que eu atravessei a primeira rua, eu me senti perdido. E estava de fato perdido. Uma criança com 8 anos. E a sensação de perdição é um pavor indescritível. Tanto é que, passados todos esses anos, eu estou contando isso aqui com certo cuidado, porque a lembrança é aterrorizante. Até que, meio perdido naquelas ruas, uma senhora me avistou, viu a minha vasta cabeleira e falou: aquele ali é o neto da dona Antônia. E ela me perguntou: você está perdido? E eu não consegui nem falar se eu estava perdido ou não. Simplesmente o semblante já denunciava a minha total perdição. Ela então me tomou pelos braços e me levou de volta para a casa da minha avó. E que alegria avistar a minha avó e entrar pelos portões da minha casa, onde eu estava agora seguro. O que Lucas está mostrando aqui, e Lucas é um médico, um historiador. Ele foi a campo, ele fez uma investigação sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. E ele está mostrando nesse evangelho que leva o seu nome uma perspectiva. Cada um dos autores dos evangelhos escreve sobre a vida e a obra de Cristo uma perspectiva. E o tom de Lucas é que Jesus Cristo veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas escreve para uma audiência que está perdida e ele mostra o Deus pródigo em busca dos perdidos. E essa passagem, ela vai falar claramente sobre isso, de um Deus que é rico em graça e misericórdia, que não espera, ele vai ao encontro, a iniciativa é dele, ele veio ao nosso encontro, nós que estávamos completamente perdidos. E eu suponho, fazendo aqui um diálogo com Agostinho, que naquela noite,
na noite em que ele foi recebido na casa do seu pai, não como empregado, não como uma pária, não como um rebelde, mas como um filho amado. Eu suponho que naquela noite, deitado na sua cama, a cama que ele havia abandonado, a casa que ele havia deixado, o coração daquele jovem pulsou uma verdade que é um retrato da nossa própria alma. Eu sou pior do que acredito, porém mais amado do que imagino. Ele agora tinha diante de si essa verdade latente. Pior do que acredito, porém mais amado do que imagino. Assim somos nós. E esse quadro, o quadro de Rembrandt, que nos inspirou essa série de reflexões, é interessante porque esse pintor holandês, de alguma maneira, nessa obra, ele está expondo a sua própria alma, e não apenas a sua alma, a alma do ser humano. Eu vou mostrar para vocês uma imagem dele, na verdade, as fotos que nós temos dele, autorretratos que ele mesmo pintou, o mais novo, até ele já na avançada idade, falece aos 63 anos. Há 15 dias, foi aniversário de nascimento dele, nasceu no dia 15 de julho, no interior da Holanda. E esse indivíduo, Rembrandt, ele foi um dos maiores pintores da história, um dos maiores nomes da arte europeia e o maior pintor holandês. Eu fiz um texto que está aí na pastoral, você pode ler depois a nota biográfica sobre esse notável homem. Ele é filho de pais cristãos piedosos, o pai dele é membro da Igreja Reformada Holandesa, a mãe católica, ambos piedosos, e ele nasce nessa ambiência da fé e é nutrido nisso, nas verdades que nós conhecemos. E desde cedo ele mostrou assim ter uma espécie de inclinação para as artes, em particular para a pintura. Ele é matriculado na escola latina, que está vinculada à Igreja do Estado, à Igreja Holandesa. Depois ele vai estudar na Universidade de Leiden e, em seguida, ele sai do interior e vai para Amsterdã. Ele se filia a um pintor renomado, vai trabalhar no seu ateliê e começa a produzir e se torna um dos grandes nomes da arte. Mais de 300 pinturas, gravuras e desenhos. Só para os irmãos terem uma ideia de como esse homem foi um grande expoente e é considerado um dos grandes pintores. O último quadro de Rembrandt que foi leiloado pela bagatela de 20 milhões de libras esterlinas. É muito dinheiro, porque no mundo das artes ele é considerado um pintor genial. E ele teve muitas alegrias. Ele casou com uma mulher que tinha uma boa condição, era filha de um prefeito da Frísia, da região da Germânia, e parecia que tudo estava indo muito bem. Ele começou a ganhar dinheiro, ter sucesso, teve filhos, mas gradativamente, e aí ele vai mostrar isso no próprio quadro, que é um retrato da sua alma, a prosperidade foi um laço para ele. Ele começou a se afastar da fé, e aos 30 anos ele pinta um quadro, também muito famoso, ele e a esposa, numa cena que mostra que eles eram hedonistas. Ele está com a mão na cintura dela e com uma taça cheia, celebrando a vida como se Deus não existisse. E agora ele tinha, literalmente, deixado a casa do pai, a presença de Deus, se é que pode se deixar a presença de Deus, e viver agora no país distante. E lá ele está como se Deus não existisse. Até que os tempos começaram a mudar na Terra dos Moinhos, e ele começou a passar por um tempo de trevas, um tempo sombrio. Ele teve vários problemas, a vida dele é uma vida de muitos sofrimentos. Ele perdeu 5 filhos. Quem pode mensurar o que é sepultar filhos? Ele sepultou 5. Sepultou a esposa, depois sepultou mais 2 pessoas com as quais ele viveu no final da sua vida. Era um homem que foi marcado pela dor e pelo sofrimento. E em algum momento da sua vida, talvez esse tenha sido o último quadro que ele pintou, há uma divergência entre os críticos, mas o ponto é que, ao pintar essa tela, ele está representando o próprio Rembrandt voltando para casa, voltando para o seio do Pai, voltando para os braços de Cristo. E eu vou mostrar para vocês o quadro, todo ele. A pintora holandesa, e é uma característica desses pintores, eles trabalham com sombras, e apenas o que é destacado merece luz. Há personagens por trás desse quadro, são 4 pessoas que estão aí, mas em destaque o pai, o filho e o filho mais velho. Pois bem, eu não sou crítico de arte, eu sou um pregador do evangelho.
O ponto aqui é que esse quadro ele tem sido, no decurso dos anos, esse quadro foi pintado no século XVII, uma fonte de inspiração para refletir sobre como o Evangelho não diz respeito apenas à salvação de pessoas, mas, de alguma maneira, a redenção da cultura. Numa época como a nossa, em que o cristianismo foi posto no cativeiro cultural, como a fé cristã, nas palavras de Cristo, é sal, que serve tanto para evitar o apodrecimento, como também para dar sabor à vida, como inúmeros cristãos, nos mais variados campos do saber, deram a sua contribuição. E esse homem, apesar de todas as nódoas na sua biografia, todas as manchas, realmente ele é, de alguma maneira, um retrato de todos nós, e nós podemos, de fato, aprender muito com ele. Esse quadro foi comprado por uma mulher chamada Catarina a Grande, e encontra-se no museu em São Petersburgo, o Hermitage, um dos maiores do mundo, e é um quadro belíssimo, visitado por muitas pessoas. E eu queria, desfrutando da sua atenção e paciência, fazer um diálogo entre o texto bíblico e o quadro, parte a parte, sobre esses três personagens, porque o texto vai dizer assim: um pai que tinha 2 filhos. Portanto, a parábola é sobre o pai e os seus 2 filhos. E o filho mais moço, o retrato é esse. Ele deixa a casa do pai, ele vai se aventurar na terra distante, no país distante. Um dos nossos sermões foi sobre a ilusão do país distante. Ele não está satisfeito na casa do pai, o amor do pai não lhe é suficiente, ele está iludido pela ignorância e pela rebeldia do seu coração refratário e segue. Só que não existe felicidade longe da fonte suprema de todo amor e felicidade, que é o próprio Criador. E o que começou muito bom foi de mal a pior, porque o texto vai dizer, nas palavras de Jesus Cristo, houve grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. E Jesus está dizendo, melhor, para uma audiência judaica, para um grupo de fariseus e escribas que estava indignado porque quem era atraído, sobretudo quem era atraído pela mensagem dele, eram os publicanos e fariseus. Perdão, os pecadores e publicanos, que eram considerados os mais baixos, os mais indignos, e os religiosos ficavam indignados, porque quem é esse que senta-se, que come com pecadores? E Jesus começa a mostrar sobre a parábola do amor do Pai, de uma graça que, embora imerecida, Deus concede por sua bondade e misericórdia. E essa imagem vai mostrar o quê? O filho humildemente de joelhos diante do pai, um retrato desse homem destituído e carente da graça, cabeça raspada, corpo surrado, emagrecido pela penúria, maltrapilho, possivelmente fétido, ainda com o cheiro dos porcos, no chiqueiro onde ele andava, como andarilho errante. Ele agora representa o quê? O homem na sua mais absoluta miséria. Rembrandt está capturando aqui a própria existência dele e, de alguma medida, a nossa também. E, como eu disse aos irmãos, ele é criado na ambiência da fé, mas deliberadamente, observem, o homem não é vítima, ele é agente, ele faz escolhas. E ele fez a estúpida escolha de viver a vida como se Deus não existisse. Ele começou a ganhar dinheiro, achou que isso era suficiente, ele começou a ter muitas alegrias, muitos privilégios, foi contratado pela corte de Haia para poder pintar os grandes quadros da Holanda, enfim. Mas, sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, toda festa tem hora para acabar. E foi o que aconteceu. Eu diria que, em algum sentido, Rembrandt, o filho pródigo, nós todos podemos viver, como de fato eles viveram, um pouco do que Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, viveu, e ele compartilha no final da sua vida, lá no livro de Eclesiastes, está escrito assim: tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhes neguei nada, jamais privei meu coração de alegria alguma. Está aqui o hedonista. Está aqui o homem que diz assim: eu quero experimentar tudo que a vida puder me oferecer, até a última gota. E Salomão, que embora é conhecido como um homem de sabedoria, em algum momento da sua vida, ele também abandonou os caminhos de Deus, os caminhos do seu pai Davi, e foi de mal a pior. E no final da sua vida, possivelmente ele é o autor do livro de Eclesiastes, ele então vai dizer que tudo é vaidade, tudo é bolha de sabão, e ele reconhece que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Porque a nossa vida é breve, e haverá um dia, uma hora e um momento em que nós vamos cruzar os portões da eternidade.
E é nesse momento que a gente vai ter então que prestar contas ao Criador. A fartura acabou e a fatura chegou. Geralmente é assim. As más consequências cercaram o rebelde, a festa chegou ao fim, dando início a uma temporada de penúria. Tanto o filho pródigo quanto o próprio Rembrandt, autor desse quadro, eles então passaram por um tempo de extrema dificuldade. O Rembrandt, por exemplo, passou por uma falência, perdeu tudo que tinha, a coleção de seus quadros, os outros autores que ele havia comprado, pintores, perdeu a casa, a mobília, ficou absolutamente falido. E ele escreve, ou melhor, ele pinta esse último quadro, digamos assim, como a expressão dele voltando para a fonte de vida que ele havia abandonado. Deixa eu mostrar para você num outro quadro, ou melhor, em um outro formato, mais aproximado, essa tela do filho mais moço. Eu quero destacar aí do lado direito esse filho maltrapilho. Veja a beleza desse quadro. Ele está aí despojado de toda a sua dignidade. Repito, Jesus disse que o pródigo, o filho mais jovem, começou a passar necessidade. E quando esse pintor holandês retrata esse pródigo de volta, ajoelhado diante do seu pai, ele pinta alguém no estado de absoluta miséria. Vejam aí os pormenores. Primeiro, a cabeça raspada. Na cultura holandesa do século XVII, o cabelo era um traço da personalidade, um símbolo de glória. Até quem não tinha, providenciava uma peruca em Roterdã, que era Miami daqueles dias. E o Rembrandt tinha uma vasta cabeleira. E agora ele pinta o pródigo voltando para a casa do pai, destituído de glória, sem os seus cabelos. Ele é uma espécie de Sansão de cabeça raspada, humilhado e sem força. Um outro destaque do quadro, as roupas pardas e surradas. Observe que no quadro há um contraste entre as roupas avermelhadas, carmim, própria dos nobres, própria dos abastados, com uma roupa parda, surrada, de maltrapilho. O que ele está dizendo é o seguinte, que esse filho que está voltando tinha sido destituído de glórias. A roupa parda e surrada aqui, observe, é uma roupa íntima, ele está despido aqui. É interessante isso. Ele saiu cheio e voltou vazio. Quanta gente assim, aparentemente cheia, mas no final das contas, se quiser voltar, geralmente volta vazia. Vejam as solas dos pés. Ele pinta lá, um dos pés está descalço, marcado pelo cansaço. E Rembrandt está apontando aqui o quê? Uma volta que foi longa e também sofrida. O outro pé está calçado, mas observe aí, a sandália está rasgada. Rembrandt está mostrando pobreza, penúria, sofrimento. E é um detalhe interessante aí, é que a jornada desse rapaz foi uma jornada difícil. Jesus contou a parábola que disse que quando o indivíduo deixa os caminhos do Senhor, o retorno é mais difícil. E o caminho da terra distante para a casa do Pai foi um caminho difícil, extenuante, e ele chega arrebentado. Pés descalços, sandálias surradas pelo tempo. Agora, uma coisa muito sutil que ele coloca aí, que de alguma maneira é uma espécie de encorajamento e um fio de esperança para nós, é que na próxima imagem você vai observar, há um elemento aí, há uma espada na cintura. Como eu disse, o quadro, se você olhar com mais atenção, e eu encorajo vocês a fazerem isso, é um exercício extraordinário, há uma espada ali. E essa espada, ela é um símbolo de nobreza. Ele está aparentemente destituído de tudo que é nobre, mas há um lampejo de nobreza. Um quadro que Rembrandt pintou, que está na Holanda, a Ronda Noturna, quase todos aqueles que aparecem têm uma arma, têm uma espada, que era um símbolo dos nobres, dos homens que protegem o cidadão de bem. E ele tem essa espada pequena, mas com vestígio de sua nobreza presa à cintura. Apesar de degradado, ele ainda tinha resíduos de sua nobreza. Isso me fez lembrar de um pregador, a quem eu sou muito devedor, Martyn Lloyd-Jones. Ele é um galês que exerceu seu pastorado muito tempo na Capela de Westminster, em Londres. E aquela região inteira tem muitos castelos, alguns habitados, outros em ruínas.
E quando ele pensava no ser humano, ele dizia que quando ele olhava para um castelo em ruínas, ali está um vestígio de que aquele castelo já foi habitado por um rei. Um homem na sarjeta, apesar de estar na sarjeta, ele ainda carrega a imagem de Deus, é um vestígio de que ali já habitou um rei. O homem, por mais vil que seja, a imago Dei, a imagem de Deus, não é totalmente aniquilada. Ela é manchada, ela é arranhada, mas o homem continua sendo criado à imagem de Deus, mesmo o mais vil. Isso me fez lembrar de um homem um padre francês chamado Henri Nouwen. Ele escreveu um livro em 1992, um livro que fez muito sucesso, O Retorno do Pródigo, e ele vai dizer o seguinte: apesar de ter voltado como mendigo e pária, ele não havia se esquecido que ainda era filho de seu pai. Você conversa com os desviados da igreja, essa é uma nomenclatura temerária, a gente tem que usá-la com muito cuidado. É impressionante a quantidade de pessoas que, criadas na ambiência da fé, que ouviram o evangelho, que têm versos memorizados no coração, as linhas melódicas dos hinos pulsam ainda no coração, saem pelas suas aventuras, algumas o fazem deliberadamente, outras são levadas por circunstâncias. É impressionante que, ainda que chegue no estágio de maior degradação possível, essas pessoas nunca perdem de vista esse senso de que eu estou no lugar errado, o meu lugar é na presença de Deus, é na casa do Pai. Há um senso divinitatis presente ali. Quais são as aplicações desse primeiro ponto aí, do filho mais jovem, do filho mais moço? Algumas verdades para nós meditarmos. Primeiro, o país distante está bem perto de nós. O coração é o lugar onde se cultiva a ilusão de ser feliz longe de Deus. Há uma ironia. Quando aquele rapaz decidiu deixar a casa do pai para ir para a terra distante, ele já havia partido. Porque o coração distante estava no coração dele. E é impressionante a quantidade de pessoas que frequentam a igreja, mas o coração já está na terra distante faz muito tempo. Só o corpo está presente, e algumas vezes por circunstâncias mais variadas, conveniências, medos, temores, anseios, enfim. Mas o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Portanto, eu quero te encorajar, examine o seu coração. Não deixe seu coração lhe enganar. Não há nada no país distante, que é um símbolo de paganismo. Não existe felicidade longe da fonte suprema de toda a vida. Segundo, sem Deus toda festa termina com um funeral. Debaixo da mortalha da rebeldia só existe sofrimento, vergonha e dor. No começo, muita coisa boa, que maravilha. Ah, quanto tempo eu perdi debaixo da tirania do meu pai, debaixo das regras, debaixo de senhorios. Eu agora sou capitão da minha alma, vou viver a minha vida. Começa como mel, mas geralmente termina com fel. E aquele rapaz experimentou sofrimento, vergonha e dor. Quando Jesus diz que ele começou a passar necessidade e que ninguém lhe auxiliou, que ele foi contratado para cuidar de porcos, e a situação era tão degradante que ele sentiu tanta fome que quis comer a comida dos porcos, isso para uma audiência judaica era a coisa mais vil. Um judeu num chiqueiro desejando comer a comida dos porcos. Jesus está pintando aqui como o homem pode ir ladeira abaixo se cometer estupidez de viver longe do seu Criador, longe de Deus, na petulância de achar que a sua vontade pode ser melhor do que a vontade de Deus. Terceira aplicação, o caminho de volta não é fácil, mas possível e necessário. O pai receberá os seus filhos de volta com uma alegria sem igual. E o tom da parábola é alegria. A alegria do pastor que encontra a ovelha, a alegria da mulher que encontra a dracma e a alegria do pai que recebe o filho, perdido, mas foi achado. Estava morto e reviveu. Alegria. Deus tem prazer em receber os seus. Há um cântico, um hino que nós temos no nosso cenário para o culto cristão, o hino 93, cantamos aqui semana passada, Maravilhosa Graça, que diz que a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Eu gosto dessa parte porque todo hino é bonito, mas essa parte de uma maneira especial, porque há uma tendência maligna, talvez até sugerida pelo pai da mentira, nosso adversário, de que alguns pecados são tão tenebrosos, tão vis, tão torpes, que nem mesmo Deus pode perdoá-los.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O sangue de Cristo no Calvário foi derramado e é suficiente para toda e qualquer culpa e iniquidade. E aquele rapaz foi recebido pelo seu pai com o coração aberto. O profeta Isaías diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Quem pode fazer isso, senão Deus perdoador, Deus gracioso? Os nossos pecados são contra Ele. E o escândalo do perdão de Deus é que a iniciativa para a conciliação, para a reconciliação, partiu do ofendido. Nós o amamos porque nos amou primeiro. A iniciativa de nos encontrar, de nos buscar, de nos salvar, partiu dele. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange profundamente. E o próprio Cristo, olhando aquela multidão perdida nos labirintos da religião, disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. A Organização Mundial de Saúde, num relatório, salvo engano, já tem uns 10 anos, pouca coisa mudou, acredito, disse que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais sofrem de algum tipo de ansiedade, que é o mal do século. Essa é a geração mais abastada, com maior número de oportunidades. Os luxos, as necessidades de hoje são os luxos de ontem. E a despeito disso, as pessoas não vivem bem. Ansiosas, estressadas, adoecidas, cáusticas, ingratas. Por quê? Porque nada que o país distante lhe ofereça pode lhe dar sentido para a vida, paz e alegria. Somente o Evangelho. E aquele rapaz era feliz e não sabia. Mas no final das contas ele era infeliz e já sabia da infelicidade dele, até que volta para a casa do pai. Caminhando, o segundo personagem aí eu vou destacar o filho mais velho. Ele é pintado por Rembrandt de uma maneira muito curiosa. Ele está ao lado do pai e do irmão mais novo. Agora olha a postura dele. Olha Rembrandt capturando o Evangelho, capturando a mensagem de Lucas 15. Ele está em pé, distante, ereto, sombrio. O filho mais velho é colocado na mesma cena, mas em planos diferentes. Ele está afastado. E é curioso porque geralmente num quadro, numa obra de arte, o que é principal está no centro. Mas ele coloca a coisa bem espalhada num quadro, na tela, o pai e o filho, e do outro lado, o filho mais velho. Porque Rembrandt está comunicando uma mensagem interessante aqui, que tem conexão com o Evangelho. E observe, ele foi criado na tradição reformada. Os protestantes reformados holandeses, eles eram profundos estudiosos das Escrituras. E o que ele está apontando aqui, nesse quadro, nessa tela, nessa cena, são os dois tipos de perdição. Porque geralmente quando a gente lê ou ouve falar da parábola do filho pródigo, a gente geralmente pensa no mais moço que foi para a terra distante, viveu uma vida dissoluta, gastou com meretrizes, torrou os bens da família e voltou arrependido. O filho mais moço é perdido, estava arruinado. Mas o filho mais velho também. E quando Rembrandt inclui o filho mais velho nessa cena, ele está mostrando os dois tipos de perdição. Há uma autora chamada Barbara Heger, ela é da Universidade de Michigan, uma estudiosa também do Novo Testamento, e ela vai dizer o seguinte, que o contexto da tradição visual e iconográfica do tempo de Rembrandt, naquele contexto, era comum a parábola do filho pródigo, assim conhecida, com a parábola do publicano e do fariseu. E qual é a conexão aqui? É basicamente a seguinte, na parábola do publicano e do fariseu, o publicano, desprezado, cuja vileza e maldade e perdição estão explicitadas, é alguém que não ousa erguer a cabeça para o céu. Ele está com a cabeça inclinada para baixo. A sua oração é curta e profunda. Ele simplesmente bate no peito, num sinal de penitência, e diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. O fariseu, o cheio de méritos, o iludido, o orgulhoso, o altivo, está representado aqui no filho mais velho. Ele está em pé, ereto, com a pompa da sua vestimenta, olhando com desprezo o pai
e o irmão mais moço. Que na visão dele, o mais moço, seu irmão, que ele recusa chamar de irmão, não era merecedor. Ele sim era merecedor. Vejam que ao inserir o filho mais velho no quadro, ao contrário do que a parábola conta, porque a parábola diz que quando o filho foi recebido pelo pai, o irmão mais velho estava no campo. Parece uma contradição. Mas o que acontece aqui é que o pintor captura a mensagem por trás do texto. Ele lê o espírito do texto bíblico, por isso ele é genial. E Rembrandt coloca o filho mais velho na cena como símbolo e testemunha. Símbolo da religião fria do mérito, a fria religião do mérito, e testemunha da sua tenebrosa oposição à graça de Deus. Lembrem-se que essa parábola começa a ser contada para uma audiência que estava se opondo à graça de Deus. É errado Jesus Cristo receber essa gente. Está errado receber publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Judeus que estavam a serviço do império opressor, coletores de impostos. Ninguém gosta de pagar imposto. E naqueles dias, os judeus, assim considerados traidores, cobravam impostos que Roma exigia e ainda tinham caixa 2. Cobravam à parte. Eram vistos como uma subclasse de indignos. Eles não podiam entrar no templo. As ofertas deles não eram aceitas no templo, eram cidadãos de segunda classe. Os pecadores eram aqueles que tinham uma vida imoral, não frequentavam igreja, não liam texto bíblico, era aquela gente que vivia na balada. E era essa gente que parava para ouvir Jesus. Era essa gente que era atraída por Jesus Cristo, não porque Jesus dizia o que elas queriam ouvir, mas porque Jesus era capaz de fazer o que muita gente hoje parece ter perdido a habilidade. De censurar o erro, mas ao mesmo tempo mostrar amor. Jesus Cristo nunca foi conivente com o pecado daquelas pessoas, mas Jesus cuidava delas, amava, olhava no interior delas e dizia: você é indigno, porém amado. Era isso que Jesus dizia para aquelas pessoas. Portanto, o quadro vai apontar para nós esse retrato. E de alguma maneira, esse que é o interessante, Rembrandt também é o filho mais velho. Porque nós também somos o filho mais jovem e o filho mais velho. Um autor chamado Gary Schwartz, ele disse que Rembrandt, em algum momento da vida, se tornou uma pessoa amarga, vingativa, que usava todas as armas permitidas ou não para atacar os que atravessassem o seu caminho. Ele estava na mão dos seus patrocinadores, ele começou a ser um amante do dinheiro. A insaciabilidade, quanto mais se tem, mais se quer. Poder, e ele se tornou então esse indivíduo, amargurado, cáustico, altivo, se julgando melhor do que os demais, como esse filho mais velho ereto, olhando com desprezo o pobre, o infeliz, o miserável. E então ele é tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. E é interessante, a pergunta é, quando ele coloca esse rapaz, o mais velho, na mesma cena, parece que ele está sugerindo uma pergunta para provocar a reflexão. O que esse rapaz vai fazer? Vai abraçar o irmão como seu pai ou vai sair de lá com raiva? Como é que nós agimos, reagimos àqueles que por algum motivo tropeçaram, falharam, inclusive conosco, e agora dão sinais de arrependimento? A gente acolhe, a gente recebe ou a gente acha injusto? Nós falamos muito sobre a graça, cantamos sobre a graça, mas nós exercemos muito pouco a graça e a misericórdia. Alguém já disse, o Eugene Peterson, que nós somos agostinianos na teologia e pelagianos na prática. Ele está usando duas categorias teológicas para dizer: nosso discurso é da graça soberana e maravilhosa, mas na prática, se errar comigo, já era. Eu excluo, bloqueio, deleto. Por isso Jesus Cristo disse, olha, o assassino não é aquele que puxa o gatilho apenas. O assassino é aquele que odeia no seu coração, que é indiferente, que olha de cima para baixo, que menospreza aquele que, a despeito de qualquer nódoa, de qualquer falha, é portador da imagem de Deus. O Henry Nouwen vai dizer o seguinte: o pai se inclina sobre o filho que volta. O filho mais velho, ereto, fica ainda mais firme na sua postura, porque se apoia numa vara que alcança o chão. A capa do pai é larga e acolhedora. A do filho cai rente ao corpo.
As mãos do pai estão abertas e tocam o filho que volta numa atitude de bênção. As do filho estão entrelaçadas e se mantêm junto ao peito. O contraste entre o pai e o filho mais velho. O que Jesus Cristo, na sua parábola, e séculos depois, o pintor holandês está apontando para a gente aqui, é que há uma atitude dissonante entre como Deus age conosco e como nós agimos para com as pessoas. Nós somos bons promotores quando o pecado é do outro e bons defensores quando o pecado é o nosso. Temos evasivas para justificar os nossos erros, mas somos extremamente intolerantes quando o erro é do outro. E aí nos portamos não como um pai misericordioso, mas como um filho velho que olha com indiferença e indignação quando alguém é perdoado, quando a graça triunfa sobre o juízo. Portanto, nós temos aqui dois tipos de perdição. Os dois são perdidos. O mais novo é imoral, o mais velho é moralista. O orgulho, meus irmãos, de ser correto pode ser uma armadilha para a maior das maldades. Obedecer sem amar e odiar sem revelar. Ele era obediente, mas não amava o pai. O pecado do filho mais moço, repito, estava claro e explicitado, enquanto o do filho mais velho é velado. Isso é muito comum na religião do mérito. Ele olha para o pai, ele olha para o irmão, mas sem alegria, sem conexão. Linguagem de Jesus, o texto bíblico, vou ler para a gente poder avançar. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Indignado com o quê? Com o irmão que está sendo perdoado. Veja a vileza. Indignado com alguém que está sendo abençoado. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão, teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, acusação, tu mandaste matar a ele um novilho cevado. Ou seja, o Senhor está festejando alguém que não merece festa. E, de fato, ele não merecia aquela festa, ele não merecia aquela recepção, ele não merecia ser integrado novamente à família, ele não merecia ter as vestes novas, receber de volta o anel, o sinete da família. Ele não merecia o novilho cevado, que era um símbolo, uma refeição para ocasiões muito, muito especiais. Mas aqui está o coração do Evangelho, a graça de Deus. Não é porque você merece, é porque Deus escolheu te amar. Eu fico profundamente triste por perceber a quantidade de pessoas que ainda não entenderam o Evangelho da graça. Elas estão na igreja como que cativas pela religião. E o raciocínio é pagão. Se eu obedecer, serei abençoado. Meu amigo, você jamais cumprirá com perfeição a lei de Deus. Você pode e deve obedecer a Deus como expressão de fé e gratidão. Mas você é amado não porque obedece. Você é amado porque Ele escolheu te amar. É graça do início ao fim. E a murmuração nociva dele, reclamando do irmão, é interessante porque como é difícil conviver com gente lamuriosa, murmuradora, gente que nada tá bom, nada presta, ninguém tem valor. Perguntas. Será que o filho mais velho que existe em nós pode voltar para casa? Como voltar se estou perdido nos labirintos da religião, do ressentimento? Como posso ser livre se sou prisioneiro da lei que exige obediência em troca de amor? Nós precisamos entender o Evangelho. E aí, desfrutando da atenção de vocês, vou ler o Tim Keller, um pastor presbiteriano norte-americano, que escreveu uma obra chamada Deus Pródigo. O livro é muito interessante. A história revela a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo, mas também condena veementemente o estilo de vida do irmão mais velho. Jesus está dizendo que tanto o religioso quanto o descrente estão espiritualmente perdidos, que ambos os estilos de vida são becos sem saída. O imoral e o moralista, ambos estão perdidos, em aspectos diferentes, mas ambos estão distantes da cruz. Ambos estão distantes da graça de Deus. E ele segue: não são os pecados que criam a barreira entre ele e o Pai,
mas o orgulho que sente de seu histórico moral. Não são as transgressões, mas a sua retidão que o impede de partilhar o banquete do Pai. Ele se acha melhor do que o outro. Ele está iludido. E como é que o Pai trabalha com ele? Trabalha assim: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Meu filho, a palavra filho aqui é literalmente criança. É uma linguagem afetuosa, é como se o pai dissesse para aquele marmanjo: meu filhinho amado, meu querido, meu amado, filho, criança. Ele chama o filho afetuosamente, cheio de amor. Tu estás sempre comigo, uma declaração de amor irrestrito. Você me pertence, eu também sou seu, eu sou do meu amado, ele é meu. Nós nos amamos, ou deveríamos nos amar. Tudo que eu tenho é teu, mostrando amor ilimitado e sem reservas, oferecido inteiramente e igualmente a ambos os filhos. O pai não compara os filhos, mas é triste perceber que o coração do filho amargurado está cheio de comparações. E onde há ressentimentos e comparações, dificilmente há gratidão. Caminhando as aplicações. A amargura enruga a alma. Vou repetir. A amargura enruga a alma. Pequenos ressentimentos podem nos tornar, ou podem se tornar grandes abismos. É impressionante a quantidade de gente amargurada. Cônjuges, filhos, pais, colega de trabalho, na igreja, amargura enrugando a alma das pessoas. Tem tudo para viver bem, mas vivem mal. Sonegar o perdão é andar nas trevas. A falta de perdão rouba a alegria, adoece a alma. A gratidão higieniza o coração. As sujeiras da inveja e do ciúme podem ser removidas pelo Evangelho. A tristeza pela alegria do outro. Assim Tomás de Aquino definiu inveja. Triste pela alegria do outro. Inveja e ciúmes pecaminosos podem ser expurgados, removidos pelo poder do Evangelho. A oração de Davi deve ser a nossa constantemente, o dia todo e todo dia. Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Vamos repetir? Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Caminhando para o final, serei mais breve nessa última parte. Ele vai mostrar o Pai. E é interessante como ele pinta a figura do Pai aqui. A parábola que não tem nome, essas edições, né? Parábola do filho pródigo surgiram depois. Jesus, quando contou essa parábola, disse: olha, cheguem aqui que eu vou contar para vocês a parábola do filho pródigo. Foi um título que foi dado posteriormente. Mas essa parábola, se pudéssemos dar um título preciso para ela, ela é a parábola do Pai que ama. A parábola do amor do Pai. E o quadro é, eu diria, a acolhida do Pai amoroso. É sobre o Pai, seu amor, sua graça, bondade, benevolência. E nesse quadro, em particular, na figura do Pai recebendo o Filho, nós temos aqui o tempo e a eternidade se entrelaçando, a sombra da morte dando lugar à luz da vida, o pecado perdendo força diante do perdão e aquilo que é humano sendo visitado pelo que é divino. E o rosto do Pai é interessante porque Rembrandt, que já havia pintado vários rostos, ele é conhecido pelos altos retratos. Ele está pintando aqui um Pai. O rosto expõe sofrimento e uma serena alegria. E o Rembrandt, que já havia passado por tantas situações, um pai que sofreu a morte da alma muitas vezes, filhos, filhas, esposas, ele está pintando aqui um pai, observe, quase cego, que chora baixinho, mas com alegria recebe o filho sofrido. Ele está mostrando que esse pai acolhe o rebelde, enquanto o filho mais velho, amargurado, recusa-se a, tal como o pai, receber aquele que estava perdido, foi achado, que estava morto e reviveu. Esse quadro, meus irmãos, e essa parábola em particular, a parábola contada por Jesus, merece reflexão. E mais do que isso, Tiago diz: bem-aventurados são os que ouvem e praticam. Ouvir, meditar e colocar em prática. Há 2 semanas nós exibimos aqui um vídeo de um cantor brasileiro chamado Felipe Valente. Valente na teologia, muito bom. Depois
eu fui conhecer a obra dele. E uma das canções dele chama-se Canção de Quem Fica, falando do pai, o pai cantando. Que poesia! Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Traspassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou o teu cheiro, no quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo para correr, ninguém pode te prender aqui, corra quanto puder. Não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que quiser, o anel ainda é teu e o armário ainda está vazio. Há um lugar à mesa para você. Como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu? Que me feriu. Como Deus pode esquecer-se de nós, nós que somos objetos do seu amor eterno. Que maravilha! E esse manto vermelho dos nobres parece uma barraca, uma tenda da graça onde o filho é acolhido pelo Pai. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha junta seus pintinhos. Uma linguagem metafórica para dizer que Deus está disposto a acolher, receber. É a história de um amor que sempre existiu antes de qualquer rejeição e sempre permanecerá depois de todas as rejeições deixarem de existir. Volta, Israel, para o Senhor. Deixa eu te mostrar as mãos desse Pai. Olha só que coisa interessante, como o olhar captura verdades. Como a gente observando a tela, a gente aprende. As mãos são diferentes, dá para você perceber? O pai acolhe o filho, ele reclina a cabeça sobre o peito do pai e o pai então estende as mãos sobre o filho. A mão esquerda do pai tocando o filho é forte, é musculosa, é a mão forte de um homem que sustenta. A outra mão é a mão feminina, meiga, que acaricia, que recebe delicadamente. Parece que ele está aqui fazendo uma sugestão do que Agostinho disse tempos atrás. Deus é um pai que nos ama com amor de mãe. Ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, jamais ele se esquecerá de nós. Ele é o pai que sustenta, ele é a mãe que acaricia. Assim Deus faz conosco. A mão delicada e a mão forte são as mãos divinas. Agora, qual o ponto? Rembrandt está pintando um retrato de si mesmo e, ao fazê-lo, coloca na tela o que nós todos somos. Agora, deixa eu lhe mostrar uma coisa para provocar sua reflexão, caminhando para o final. Gostamos de receber o perdão como o filho mais novo e de ficar resmungando como o filho mais velho, mas relutamos em ser como o pai, sempre prontos a perdoar. Agir como pai é a parte mais difícil dessa parábola. Nós somos o filho velho, somos o filho mais novo, mas somos chamados a trabalhar e agir como pai, misericordioso, bondoso, paciente, que ama, ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo terno, gracioso. Vamos lançar luz sobre o quadro. Penúltima tela. Esse quadro, lançando aí um recurso digital, dá para clarear e você vai perceber algumas pessoas lá atrás. São os criados, quiçá familiares. São pessoas que Rembrandt coloca aí. E todos eles têm a mesma postura do filho mais velho. Eles estão distantes. Eles mantêm a distância. E eles estão testemunhando o triunfo da misericórdia sobre o juízo e o poder da graça sobre a maldade, mas não querem se alegrar. E o que isso nos mostra, de um modo muito contundente, é que há mais pessoas para lamentar a situação decadente do que para celebrar a restauração de pessoas. Para lamentar, há mais gente. Para celebrar a vida e a restauração, menos pessoas. E eu finalizo mostrando para vocês. Apenas vou ler. Deus é um pai que respeita a liberdade. Se você quiser sair de casa, Deus não vai te impedir. Sela o teu cavalo, ninguém pode te prender. Deus é um pai que nos ama com amor de mãe. Ele é pai, ao mesmo tempo nos ama com amor de mãe, porque não há amor mais profundo do que o amor de uma mãe, cujo filho saiu de dentro de si.
E Deus é um Pai que perdoa as ofensas. Se não fosse isso, você não estaria aqui. Salmo 130 diz: se o Senhor observar os nossos pecados, ninguém subsiste. E Moisés, o profeta, vai dizer: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Vamos ler juntos, finalizando então? Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Louvado seja Deus pelo seu amor e por sua graça. Amém? Vamos ficar em pé. Eu sei que nós passamos algum tempinho a mais, mas eu queria te encorajar, como resposta ao que nós ouvimos, cantar um hino muito curto. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a